Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e hoje quero propor a você um exercício de imaginação. Você já parou para pensar sobre as coisas que poderiam ter acontecido se as forças aliadas tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha nazista triunfado em seu projeto de dominação? Já pensou? Sem dúvida, não é um exercício fácil, hein? Confesso que quando penso nessa possibilidade, eu imagino uma realidade distópica, ou seja, uma sociedade extremamente opressora. Pessoas vivendo em desespero e um mundo em que a maldade é banalizada. Já imaginou? Seria terrível, não é mesmo? Então, mas alguns escritores já fizeram esse tipo de imaginação. Em 2015, a série de televisão O Homem do Castelo Alto criou um cenário fictício, uma distopia em que o mundo seria dominado pela ideologia nazista. A série foi inspirada em um romance de 1962, com o mesmo título, e recuperou um dos maiores traumas e medos provocados pelo nazismo. Esse tipo de suposição tem um nome, chama-se história contrafactual. É um exercício que se propõe a imaginar como os fatos históricos seriam diferentes caso situações determinantes acontecessem de outra forma. Só que a ciência histórica não trabalha com esse exercício, principalmente porque a relação de causa e efeito entre os acontecimentos pode ser bem mais complexa do que pensamos. Em contrapartida, a história contrafactual é muito utilizada na ficção. Acredito que também sirva para que possamos refletir sobre a sociedade em que vivemos e sobre nós mesmos. Então, imagine como seria viver em um mundo dominado pela ideologia nazista. Sabemos que, infelizmente, ainda convivemos com problemas graves e que precisam ser superados, como o racismo, a xenofobia, o autoritarismo e a violência sistemática contra minorias étnicas e sociais. Viver em um mundo onde esses problemas seriam normalizados ou considerados como algo desejado seria realmente insuportável, não é? Bom, pelo menos para os grupos que fossem oprimidos e para quem se negasse a concordar com essa situação de barbárie. Eu precisaria de muito mais tempo para falar sobre as reflexões que definem o bem e o mal, mas acho que todos concordamos que a violência contra a humanidade se enquadra no conceito de maldade. O interessante é que a filósofa Hannah Arendt nos mostrou que pessoas comuns em seu cotidiano de trabalho, por exemplo, como um funcionário que só está cumprindo ordens, pode contribuir para um genocídio, sem mesmo pensar no mal que está causando. É estranho imaginar que milhares de pessoas seguiram normalmente suas vidas, enquanto milhões de outros seres humanos foram mantidos em cativeiro e cruelmente assassinados. Você já pensou nisso? O fato é que o mal pode ser banalizado e aceitável. Nós, pessoas comuns, podemos acabar nos tornando alheios ao mal que causamos enquanto sociedade. Por esse motivo que foi possível a realização do projeto nazista de extermínio em massa. Para que você possa entender melhor quais eram os planos de Adolf Hitler, o líder político da Alemanha nazista, precisamos recordar alguns fatos importantes. Para quem tem dúvidas sobre o assunto, preciso dizer que o nazismo foi uma ideologia de extrema-direita e totalitária que orientou as políticas de Estado da Alemanha durante os anos 1930 até 1940. As bases ideológicas do nazismo se firmavam no racismo, no preconceito aos povos judaicos, na eugenia e no nacionalismo extremado. Desde o final do século XIX, principalmente depois da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, as ideias nazistas circulavam intensamente na Alemanha.
Em 1929, o Partido Nazista tinha conquistado grande parte da população com as suas promessas de prosperidade e fim da miséria na Alemanha. Nesse contexto, Adolf Hitler começa a ganhar espaço dentro do partido. Entre os anos de 1932 e 1933, ele é nomeado chanceler, ou seja, líder do governo pelo presidente eleito, Hindenburg. Depois de sucessivos golpes e da Noite dos Longos Punhais, em junho de 1934, Hitler concentrou o poder do partido em suas mãos e passou a executar seu projeto de governo. É difícil para os historiadores contabilizar o número exato de mortes e de vítimas deixadas pelas políticas nazistas, principalmente porque não existe documentação oficial que tenha registrado a quantidade de pessoas assassinadas. Os números que temos hoje em dia foram calculados a partir de estudos demográficos e dos relatórios das políticas populacionais nazistas. Para você ter uma ideia, a estimativa é de que aproximadamente 6 milhões de judeus, 7 milhões de civis soviéticos, 250 mil ciganos, 250 mil pessoas com deficiências e 3 milhões de prisioneiros soviéticos foram todos mortos pelos campos de concentração e pelas unidades móveis de extermínio. Estamos falando de câmaras de gás e campos de extermínio projetados para essa finalidade. A base do projeto de extermínio nazista era conquistar um espaço para que a raça ariana, ou seja, os indivíduos caucasianos e de origem germânica, pudessem triunfar e dominar os outros povos considerados inferiores. Além de conquistar a Europa, os planos de Hitler contavam também com o propósito de dominar a América e a África. No início do governo de Hitler, a Alemanha estabeleceu seu próprio departamento de política colonial e exigiu a restituição das suas colônias no continente africano, que foram perdidas depois da Primeira Guerra Mundial. Em relação à América Latina, o governo nazista enviou uma expedição que durou 2 anos no sul do Amapá. O objetivo era mapear a região e estudar as possibilidades de conseguir um espaço vizinho à Guiana e ao Suriname, formando assim sua própria colônia em terras latinas. Uma vez conhecendo os planos nazistas de dominação e seu projeto de extermínio, você já consegue imaginar como seria o mundo se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou contar para você rapidamente algumas das batalhas e situações determinantes durante a guerra. Se os resultados desses acontecimentos fossem diferentes, bom, somente a ficção poderia nos dizer o que teria acontecido e como seria nosso mundo hoje. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia e as tropas alemãs conseguem neutralizar a resistência polonesa. Esse é considerado o marco inicial do conflito, que tomou proporções mundiais. Depois da invasão, 2 frentes de combate foram formadas, uma ocidental, com a França e a Inglaterra, e outra oriental, com a União Soviética. Em 1940, a França é invadida e dominada pelos nazistas. No ano de 1941, Hitler decide invadir a União Soviética e consegue avançar com sucesso aproximadamente 750 quilômetros no território russo. No mesmo ano, acontece o ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, o que determina a entrada dos Estados Unidos da América na guerra contra a Alemanha e o Japão. O avanço alemão parecia ser promissor, mas a situação mudou completamente entre os anos de 1942 e 1943. Algumas batalhas foram decisivas para a vitória dos aliados. A primeira delas foi a Batalha de Stalingrado, entre os anos de 1942 e 1943, quando os nazistas foram derrotados e expulsos do território soviético. Depois
de Stalingrado, a Alemanha começa a considerar sua derrota na guerra. Ainda em 1943, os aliados são vitoriosos em batalhas no Pacífico e no norte da África. Em 1944, as tropas soviéticas invadem a Alemanha e avançam até Berlim, enfrentando o conflito em seu próprio território. As forças alemãs, na França, são enfraquecidas. No dia 6 de junho de 1944, o famoso Dia D, a Alemanha foi surpreendida pelas forças militares anglo-americanas que atravessaram o Canal da Mancha e que derrotaram as tropas nazistas em território francês. Cercado pelos aliados, o regime nazista não resistiu. No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, sua esposa Eva Braun e o ministro de propaganda nazista Joseph Goebbels cometem suicídio. Berlim é ocupada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. No Pacífico, as tropas americanas detonaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki para demonstrar seu poder militar e sua superioridade sobre o Japão, que estava derrotado pelas forças aliadas. A guerra acabou. Os crimes nazistas foram expostos e julgados no Tribunal de Nuremberg. Hoje em dia, as ideologias nazistas são condenadas, como de fato devem ser. E existe um esforço da própria Alemanha, por meio de memoriais e museus, para não deixar que os crimes nazistas contra a humanidade sejam esquecidos. Em outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas foi criada como esforço de cooperação internacional para evitar que os horrores da Segunda Guerra se repitam. Em outubro de 1948, em Assembleia Geral, a ONU publica a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No primeiro artigo, a declaração define: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Espero que tenham gostado dessa história sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a derrota da Alemanha nazista. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!